Inventário permanente. Quando nós já começamos a falar sobre inventário permanente, você sabe que toda empresa que comercializa mercadorias, ela precisa controlar, né, o que ela está fazendo. Ela precisa falar, bom, olha só, eu estou comprando, eu estou vendendo, eu tenho isso aqui de custo, eu tenho isso aqui de receita. Então ela precisa fazer o que nós chamamos de inventário, porque ela precisa saber quanto ela tem de cada mercadoria. Ela precisa saber, né, ela precisa controlar o seu estoque. E para controlar o seu estoque, existem basicamente duas sortes, né, dois tipos de inventário. Um inventário é o que nós chamamos de inventário periódico, beleza? Inventário periódico é aquele que é feito periodicamente. Quando você passa numa empresa, você já viu aquela expressão fechada para balanço? Você já viu isso alguma vez? Então, fechado para balanço, na verdade, a empresa não está fechada para fazer o balanço patrimonial. O que ela está fazendo, na verdade, é um levantamento de estoque, é um inventário periódico, beleza? É um inventário periódico. Quando a empresa está fechada para balanço, o que ela está fazendo é um inventário periódico. Portanto, nós não vamos tratar agora do inventário periódico. O inventário periódico, ele é feito a cada período de balanço. Já o inventário permanente, não, né? O inventário permanente, ele é feito de forma contínua. Então, o inventário permanente, ele é feito de forma contínua. Ele é feito de forma permanente. Então, quando você está utilizando o inventário permanente, você consegue saber em cada operação de compra, em cada operação de venda, qual é o custo daquela mercadoria. Então, com o inventário permanente, você consegue saber operação por operação quanto custa a sua mercadoria, qual é o valor do seu CMV, quanto que está saindo aquela mercadoria lá do estoque, tá bom, pessoal? Entenderam? Conseguiram entender isso? Então, isso é um inventário permanente. É uma avaliação feita de forma contínua. Já no inventário periódico, você não consegue saber venda a venda o que está acontecendo. Você só vai conseguir saber lá quando você fizer o balanço. Isso tem que ficar bem claro. O CESP, por exemplo, andou cobrando isso em prova e pode aparecer novamente, beleza? Então, o inventário permanente ele pode ser feito de diversas maneiras, né? Uma dessas maneiras é o chamado PEPs. PEPs é também conhecido por FIFO, beleza? PEPs também é conhecido por FIFO, que é o First In, First Out. First In, primeiro que entra, né? First Out, primeiro que sai. Então, primeiro que entra, primeiro que sai. PEPs ou FIFO. Nós temos também o chamado WEPs. O WEPs também é chamado de LIFO, né? Last in, first out, que é o último que entra, primeiro que sai. Você precisa conhecer também que o EPS ele não é aceito pela nossa legislação, tá? O EPS não é aceito nem pela legislação fiscal, nem pela legislação contábil, tá bom? Porque ele reduz lá o nosso lucro indevidamente, né? E dá um valor menor para a tributação. E você tem o custo médio também, que é uma média entre o PEPS e o EPS. Beleza? Só que além disso, você tem também o custo específico e o método do varejo, que nós falaremos daqui a pouquinho mais à frente. Beleza, então nós explicamos naquela outra ocasião como é que você fazia o PEPs, como é que você fazia o EPS, né? Explicamos alguns macetinhos, mas a gente já vai voltar quando a gente começa, daqui a pouquinho a gente vai começar a resolver nossas questões. A gente vai falar como fazer isso aqui, tá? Então, se você não lembra disso aqui agora, não tem problema. E aí, beleza. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é que quando nós falamos de média, existem dois tipos de média. Existe uma média que é a chamada média ponderada fixa e a outra média é a chamada média ponderada móvel. Você sabe a diferença entre esses dois, pessoal? Você sabe a diferença entre a média ponderada fixa e a média ponderada móvel? Sim ou não? A diferença é que na média
na média ponderada móvel, você faz o cálculo operação por operação do valor médio. Já na média ponderada fixa, não. Na média ponderada fixa, você vai lá no final do mês e você vai ver qual é o valor médio da sua mercadoria. É bem tranquilo, tá? Vamos explicar para vocês como é que faz o cálculo pela média ponderada fixa e pela média ponderada móvel, porque isso pode aparecer em prova. Como é que é, Gabriel? Eu vou explicar para vocês. Basicamente, você precisa fazer o seguinte. Se a questão falar só média ponderada, você precisa saber que geralmente ela quer a média ponderada móvel, tá? Então, se a questão for silente, ou seja, se ela não falar nada, ela quer a média ponderada móvel. Beleza. Então vejam esse exemplo aqui. Ora, como é que funciona? Você tem aqui estoque inicial 100, custo médio 10, que vai dar um total de 1.000. Depois você tem compras de 150 unidades a 12, né? 150 vai dar 1.800. Depois você teve compras de 200 a 13, 2.600, vendas de 100, compras de 200 e vendas de 250. Como é que funciona, pessoal? Como é que eu vou fazer a média móvel disso aqui? Basicamente é o seguinte. Você vai fazer aqui compras aqui vendas e aqui saldo. E aí você faz o seguinte: quantidade, valor unitário, total. Quantidade, valor unitário, total. Quantidade, valor unitário, total. Beleza. O que aconteceu, portanto? Vejam, média ponderada móvel. Você tem um estoque inicial de 100, quantidade 100, ao custo médio de 10, que dá um total de 1.000 unidades, ou R$1.000. Beleza, tá bom? Então é assim que funciona primeiro. Depois você veio aqui e comprou 150, ao custo médio de 12. Né, que dá um total de 1.800. Como é que eu vou fazer a média ponderada móvel? O que eu faço? Eu vou pegar esse saldo aqui do valor inicial e vou somar com esse aqui. Então vai ficar aqui 2.800 o total e vou somar aqui, ó, 150 unidades com 100 unidades, que vai dar 250. Então, se a gente pegar 2.800 dividido por 250, vai dar um custo de quanto? Ó, vai dar um custo médio de 11,2. Tá? Conseguiram entender, pessoal?
Conseguiram entender? Agora, beleza. Aí depois você vendeu 100. Quando você vender 100, você vai colocar aqui vendas 100 a 11,2, né? E aí 100 a 11,2, 1.120. E vai sobrar quanto? R$ 140 ou 150 a 11,2, R$ 1.680. Tá? Então essa é a média ponderada móvel. A cada compra, a cada venda, você vai atualizando. Foi só um exemplo, eu errei aqui, na verdade, tá? Não foi a venda, tinha uma outra compra ali. Eu vacilei. Tem outra compra. Desconsidera essa compra aqui. Só para dar um exemplo. Mas vocês entenderam. Tá bom? Tem outra compra aqui. Vamos fazer então certinho. Vai ser melhor. Pera aí. Beleza. Aí depois você foi lá, comprou mais, vou concentrar aqui, 200. A 13. Você comprou 200 a 13, que dá quanto? 2.600. Então, como é que vai ficar? Ora, vai ficar 450 2.800 mais 2.600, 5.400. 5.400 dividido 5.400 dividido por 450 dá quanto, pessoal? 5.400 dividido por 450 dá 12 por unidade, não é? Então o custo médio aqui é 12. Então vejam que a média ela foi mudando, né? É uma média ponderada móvel. Você vai ponderando, você vai, a cada operação de compra, você vai mudando o valor aí da sua aquisição, tá bom? Agora, na média ponderada fixa, isso não acontece. Como é que funciona no custo médio fixo? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui 1.000 mais 1.800, todas as compras, estoque inicial, mais a compra de 1.800, mais a compra de 2.600, mais a compra de 3.000. Se você fizer isso aqui, você vai encontrar 8.400. Agora, você pegou, somou todos os valores de estoque inicial e compra e vai somar as quantidades. 100, 150, 200 e 200. E vai dividir 8.400. Portanto, essa soma aqui dá 650.
você vai encontrar uma média fixa de 12,92. Então, para cada operação que você tiver depois de saída, você vai atribuir um custo de 12,92. A sua média, ela vai ser aí, você vai desconsiderar as vendas e depois você vai atribuir lá o custo para cada uma, tá bom, pessoal? Então, para chegar nesses 12,92, você vai somar todas as entradas, vai dividir pela quantidade e chegou lá 12,92. Aí cada operação de venda, portanto, você vai atribuir esse preço de 12,92. Aqui não. Na média ponderada, então, na média ponderada móvel, você teve uma operação de venda. Aqui você vendeu 100. Essa venda aqui de 100 que foi logo após aqui essa compra de 200, ela vai ser o custo de 12. Aí depois que você vai fazer uma outra compra de 200 a 15. Então na média ponderada móvel você faz passo a passo, tá bom? Na média fixa não, você vai somar todas as entradas, divide pela quantidade total e você vai ter um custo que vai ser fixo para o mês inteiro. Conseguiram entender, pessoal? Se a questão não falar nada, você utiliza a média ponderada móvel. Beleza? Então, além disso, você tem o custo específico. O custo específico, basicamente, é o seguinte. O custo específico, ele é utilizado... O CPC 16, inclusive, fala que a preferência da empresa deve ser pelo custo específico, sempre que possível. O que é o custo específico? O custo específico, você não atribui um custo para cada produto. No custo específico, o que acontece? Quando você vai utilizar o custeio, né, o inventário pelo custo específico, você consegue falar, você fala assim, olha, eu tenho uma concessionária de veículos, e nessa minha concessionária de veículos, eu vendo uma Ferrari e vendo uma Lamborghini, e vendo um Fusca. Você vai fazer uma média ponderada móvel entre uma Lamborghini, uma Ferrari e um Fusca? Não, né? Por quê? Você vai onerar muito mais o Fusca do que ele vale. Então, quando você consegue fazer o custo específico, é ele quem deve ser utilizado como preferência aí, segundo o CPC 16. Você fala, bom, essa Ferrari ela me custou 1 milhão, então ela vai ser vendida por 1 milhão. Né? Essa Lamborghini, ela me custou, não sei, a Lamborghini custou 2 milhões e 400, então ela vai ser vendida por esse preço, custo específico. E o Fusca, ele vai ser vendido por, sei lá, quanto vale o Fusca hoje? 5 mil? Então, vai ser lá 5 mil, então você vai vender por 5 mil, custo específico, beleza? Você tem também o método do varejo. Esse método também está previsto lá no CPC 16, que diz o seguinte, que o método do varejo é muitas vezes usado no setor do varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente, itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada da margem bruta. A percentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original. É usada muitas vezes uma percentagem média para cada departamento de varejo, tá? Esse método do varejo era usado muito quando a gente não tinha uma rede de computador, sistemas muito bons. Por quê? Porque você não tinha como fazer o controle do custo na mão, né? Imagina um grande supermercado, um Walmart da vida, fazer um controle item a item, né? Você às vezes não tinha como controlar o custo item a item porque você não tinha uma tecnologia tão avançada. Hoje não, hoje os seus computadores você faz isso através de sistemas muito rapidamente. Então o método do varejo, ele não é mais tão utilizado. Então, basicamente o método do varejo é o seguinte, você tem uma empresa e ela vende lá o seu produto, ela tem uma política que é fazer o seguinte, olha, o meu preço de venda ele é o custo vezes 1,5. Então, para calcular o estoque final, né, para saber
quanto você vai ter lá depois, tipo, qual que é a sua margem, qual que vai ser o estoque final, você vai ter que se utilizar dessa margem aqui. Você vai partir do preço de venda, fala, bom, agora eu não quero mais calcular o preço de venda, eu quero calcular o meu custo. E aí você vai pegar o preço de venda e dividir por 1,5. Você só vai fazer o contrário, tá bom? Basicamente, você vai partir do preço de venda. E aí você pode utilizar aquela fórmula que nós já conhecemos, que é o CMV, que é igual ao estoque inicial, mais compras, menos estoque final, beleza? Então, o método do varejo, ele também pode cair em prova, eu nunca vi, confesso que nunca vi, beleza? E aí, outra maneira, né, outra coisa que eu gostaria de falar é isso, do método da planilha de controle de estoque. Isso aqui é muito importante para você saber resolver a sua prova. Quando eu era concurseiro e ainda estava começando a estudar contabilidade, eu sempre fazia as questões de controle de estoque utilizando a planilha de controle, porque eu achava uma coisa mais segura, tá? Hoje, nas nossas questões aqui, eu vou mostrar que existem outras formas de fazer que são mais rápidas de calcular o PEPs e o EPS. Custo médio geralmente não tem muito o que fazer, mas o PEPs e o EPS dá pra gente tentar trabalhar de outras maneiras mais rápidas. Só que você precisa conhecer a planilha de controle de estoques só para saber, porque as questões às vezes se baseiam nela para pedir o CMV, para pedir o estoque final, para pedir algumas coisas específicas, tá? Então como é que você vai montar uma planilha de controle de estoques? Eu vou deixar aqui rapidinho para vocês. Serve tanto para o PEPs como para o EPS, como para a média. E aí o que vai acontecer? Você vai colocar aqui a data, né? Primeiro, você sempre tem que colocar a data. Depois, aqui vai ter uma coluna entrada. Aqui uma coluna saídas. E aqui uma coluna saldo. Tá ok? E aí você vai fazer aqui eu trabalho assim, nessa ordem: quantidade, valor unitário e o total. Aqui quantidade, valor unitário e total. Quantidade, valor unitário e total, tá bom? Então aqui por exemplo, se eu comprei 10 mercadorias, quantidade 10, ao valor unitário de 5, eu vou ter um total de 50. Isso aqui, vezes isso aqui, é igual a isso aqui, tá? É só uma multiplicaçãozinha aqui. E aí, você vai repetir isso aqui na coluna saldo. Beleza. Aí depois, suponha que você comprou mais 6 mercadorias ao custo unitário de 10.
cada uma? Vai dar 60. O que você vai fazer? Você vai repetir aqui, ó. Você vai ficar aqui, portanto, com 10 a 5, com 50 de saldo, e 6 a 10, dando 60 de saldo. Todo mundo entendendo até aqui? Falem aí no bate-papo. Estão entendendo sim ou não? Beleza. Aí você fez uma venda. Você vendeu 4 mercadorias. Tá? Você vendeu 4 mercadorias. Vamos supor que você está utilizando o PEPS. Supondo que você está utilizando o PEPS. Você vendeu 4. Se você vendeu 4, você vai vender das 10 ou você vai vender das 6? Ora, você vai vender das 10. Por quê? O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então vai sair lá 4 ao custo unitário de 5. Dando quanto? 20. E sobraram 6 ao custo unitário de 5, dando 30, mais 6 ao custo unitário de 10, dando 60. Beleza, então você já sabe como é que faz a planilha de controle de estoque. Isso aí você faz para o PEPS, você faz para o EPS e você faz para a média, como nós já explicamos ali. Agora, é muito importante que você saiba também o seguinte: se a questão pedir o CMV, pessoal, qual é o custo da mercadoria vendida nessa operação? Ora, se a questão pedir o CMV, né, o custo da mercadoria vendida, a questão que é o CMV, você vai vir aqui e vai pegar o total do saldo das suas saídas. Agora, se a questão pedir o estoque final, se a questão pedir o estoque final, você vai vir aqui e vai somar o que sobrou aqui. Estoque final. Tá? Outra coisa. Se a questão falar que teve uma devolução de compra, o que eu faço? Vamos supor que eu devolvi 2. Devolvi 2 mercadorias que eu comprei a 10. O que eu vou fazer? Ora, as devoluções de compras, elas são lançadas na planilha entradas com sinal negativo. Então, vou fazer aqui, ó. Tá?
Agora, se houve devolução de venda, então, anotem, devolução de compra fica na planilha entrada com saldo negativo. A devolução de venda fica na planilha saída. Imagina então que o cara, você saiu 4, depois devolveu uma, você vai fazer aqui, ó. A devolução de venda ela fica na planilha saídas com saldo negativo também. Tá bom? Importante saber isso aí, então. Outro ponto que sempre aparece em prova. No WEPS, eu vou falar uma coisa aqui que sempre cai em prova, Consulplan, ESAF, FGV, as bancas gostam de cobrar isso. Quando que você tem o CMV maior, estoque final, etc. e tal, qual que é permitido, qual que é proibido. Essa relaçãozinha aqui, ó. Isso aqui é para tatuar na testa, hein, galera? Um aluno nosso fez uma caneca uma vez sobre isso aqui. Será que alguém vai fazer uma caneca e me dar de presente? Poderia, hein? Não ia achar ruim, não. Bom, o WEPS. Eu vou perguntar para você. O WEPS, ele é permitido ou ele é proibido, pessoal? Só para a gente já começar o nosso esquema, para que vocês já entendam e não precisem ficar decorando. O WEPS, ele é permitido ou ele é proibido? O WEPS proibido. Mas se ele é proibido pela legislação contábil, pela legislação tributária, é por quê? Porque eles nos dão um lucro menor, concordam? Concordam que ele não é aceito porque ele dá um lucro menor? Por quê? Mas vejam, por que o EPS dá um lucro menor? Nós não estamos fazendo a apuração da nossa conta estoques? E qual é a conta correlacionada ao estoque, correlacionada à operação com mercadorias, que aparece na demonstração do resultado do exercício? Qual é a conta que o EPS afeta que vai fazer com que o meu lucro do exercício ele fique menor? É o CMV. Então, se o EPS ele me dá um lucro menor, é porque o CMV ele é maior.
Pronto. Você sabe sem decorar nada. E você sabe que se você tem, por exemplo, um estoque aqui que é composto por duas operações que totalizam 1.000. Uma foi feita a 600, que foi a primeira que entrou. A outra foi feita a 400. Não, peraí. Uma foi feita a 400, que foi a primeira que entrou. A outra foi feita a 600, que foi a segunda que entrou. Pessoal, se eu utilizar o EPS aqui, olha, o meu total da minha conta estoques é 1.000. Beleza? Utilizei o EPS. Quando eu utilizo o EPS, eu vou mandar aqui, ó, 600 vai ser o meu CMV. O meu estoque final vai ser 400. Se eu utilizo o PEPS, o meu CMV vai ser 400, porque é o primeiro que entra, o primeiro que sai. O meu estoque final vai ser 600. Então vejam, quanto maior é o CMV, menor é o estoque final. Concordam? Então você nem precisa decorar. Você só vai fazer a seguinte ligação. Você só vai fazer a seguinte ligação. Ora, o EPS, ele é proibido. Ele é proibido por quê? Porque ele dá um lucro menor. Ok, ele é proibido porque ele dá um lucro menor. Se ele dá um lucro menor, e nós estamos trabalhando com a conta mercadorias, é porque o meu CMV, ele é maior. Se o meu CMV ele é maior, isso significa que o meu estoque final ele é menor. Você fez uma correlaçãozinha. Agora, vamos para o PEPS. Vamos para o PEPS? O PEPS, ele é permitido e em relação, tá? Em relação ao o EPS, ele dá um lucro Consuplan cobrou isso. Só fez exatamente uma pergunta dessa, lucro maior. Se o PEPS dá um lucro maior, é porque o CMV, imagina aqui então, essa operação aqui que tem um total de 1.000. Ora, pelo PEPS, qual que vai sair primeiro? Vai ser a de 400. Então, o meu CMV, ele é menor. E o meu estoque final, pessoal? O meu estoque final ele é maior. Não é mesmo? E a média ponderada ela é
permitida e dá valores intermediários. Quem entendeu, diga sim. Agora, você precisa entender que isso aqui ocorre num ambiente que é um ambiente normal, né, de economia, que é um ambiente inflacionário, considerando a inflação. Quando nós estamos na deflação é diferente, mas na inflação funciona assim. Olha aí, isso aí cai em prova pra caramba, tá? Então, a parte teórica, mais ou menos aí de controle de inventário permanente, é basicamente isso, pessoal. Vamos resolver algumas questões, então. Vamos passar para nossas questões? Anotaram isso daí? Beleza. Então vamos lá. Vamos resolver questões cascas grossas. Beleza? Vamos lá. Em 2/1 de x1, a atacadista Iota S.A. adquiriu 100.000 unidades do protetor solar Y por um custo unitário de 10. Em 9/1 de x1, a companhia adquiriu mais 30.000 unidades por um custo unitário de 11,30. Em 15/1 de x1, a companhia vendeu 40.000 unidades desse produto por um preço de 16 cada. Em 23 do x1, foram adquiridas mais 20.000 unidades por um custo unitário de 9,75. Em 30/1 de x1, a companhia vendeu 60.000 unidades por 15,50 cada. Como a companhia não possui estoques iniciais desse produto, a diferença entre os valores pelos quais o custo dos protetores solares Y vendidos durante janeiro de x1 poderá ser apresentado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, será D. Então vejam lá. A diferença entre os valores pelos quais o custo dos protetores solares Y vendido durante janeiro de x1 poderá ser apresentado. O que a questão está perguntando? Ela quer saber a diferença do CMV entre duas práticas possíveis no Brasil. Quais são? PEPs e média. A diferença de preço entre PEPs e média. A diferença dos valores pelos quais o custo dos protetores solares vendidos durante janeiro de x1 poderá ser apresentado. Veja, isso aqui é uma questão... estou estudando para o exame de suficiência. Isso aqui é uma questão de concurso que você não usa a calculadora. Exame de suficiência você usa a calculadora. Aqui é isso no braço. Então vamos lá.
Vamos fazer a nossa tabelinha. Vamos fazer a nossa tabelinha. Então, vamos. Em 2/1 de x1, né? Então, tudo aconteceu em janeiro. Primeiro, ela adquiriu 100.000 unidades. Não vai caber aqui, não. Muito pequeno. Tem que aumentar o tamanho. Então, adquiriu 100.000 unidades a 10. Vamos fazer o PEPS primeiro. Que dá um saldo de 1 milhão. Beleza. Em 9 de x 9 do 1, adquiriu mais 30.000 por 11,30. Então, continuando. 30.000 por 11,30. Dá quanto? 339.000. Então vai ficar aqui com um saldo de 100.000 a 10, dando 1 milhão, e 30.000 a 11,30, dando 339.000. Beleza. Em 15, vendeu 40.000 unidades por um preço de R$16 cada. Pessoal, é relevante essa informação do preço de venda? Não, né? O preço de venda ele só serve para você apurar o lucro. Como nós estamos fazendo uma operação aqui de controle de mercadorias, de estoque, você vai desconsiderar o 16. Você só vai considerar as 40.000. Então, como é o EPS, como é PEPS, quer dizer, você vai fazer o quê? Você vai colocar aqui. Nossa, tá horrível essa tabela. Parece que eu bebi. Mas não bebi não, tá, galera? 40.000. Como é PEPS, saíram a 10. 400.000. Sobrou 60.000 a 10, 600.000. E 30.000
a 11,3, dando 339 mil. Tabela raiz. Beleza? Ok. Em 23/1 foram adquiridas mais 20 mil unidades por um custo unitário de R$ 9,75. Então, você adquiriu mais 20 mil por um custo de... Embriaguei serviço da demissão, hein, galera? Justa causa. Deus me livre, a ração do meu cachorro tá cara. Posso ser demitido, não. 195 mil. Então vai ficar aqui 60 mil a 10, dando 600 mil. 30 mil a 11,3, 339 mil. E 20 mil a 9,75, dando 195 mil. Nutella faz na mão. Raiz faz na mão. Nutella faz no tablet. Beleza. Por último, em 30/1, ela vendeu 60 mil unidades. Vamos lá, então. Vendeu 60 mil, vai sair R$60.000 a 10, que dá 600 mil. Sobrou 30 mil a 11, que dá 0,3, que dá 339 mil. E 20 mil a 9,75, que dá 195 mil. Só que aqui tem um macete, pessoal. Olha só como que essas questões de PEPs, UEPs e média, a gente tem que ficar bem de olho, porque você ia ganhar muito tempo na resolução dessa questão se você notasse um aspecto. Preste atenção. Dá uma olhada no enunciado e vê se você consegue notar algum aspecto que te facilitaria a vida para você resolver isso daí. E aí? Presta atenção. Ela adquiriu 100 mil unidades. Beleza? Você já sabe que a questão está perguntando a diferença entre o PEPs e a média, que são os dois que são permitidos pelas práticas contábeis brasileiras. Se você comprou, na sua primeira compra foi 100 mil, e você vendeu primeiro 40 mil, e você vendeu depois 60 mil, você sabe que as mercadorias que você vai vender são quais? Ora, as mercadorias que você vendeu são as primeiras que você comprou. Vejam, você comprou 100 mil inicialmente. Depois você vendeu 40 e você vendeu 40, você vendeu 60. Né? Você vendeu 100. Você vendeu 100. Você sabe que essas 100 que você vai vender foram as primeiras que entraram. Então você nem precisava fazer os outros cálculos. Por quê? Era só você pegar aqui as 100 mil e multiplicar por 10 aqui. Você fala, bom, olha, as primeiras que entraram, ó, entrou 100, depois entrou mais 30, depois, cadê? Entrou mais 20. Vendeu
40, depois vendeu 60. Quais foram as mercadorias que foram vendidas? Ora, as mercadorias que foram vendidas foram as primeiras que entraram. Então, se foram as primeiras que entraram, qual vai ser o seu CMV? Ora, seu CMV é 100 mil vezes 10. Então, seu CMV pelo PEPS é 1 milhão. Tinha necessidade de fazer a tabela? Sim ou não? Não. Tá vendo? Conseguiram entender? Olha o tempo que você ia ganhar. Não ia? Ia ganhar muito tempo. O PEPS é só a primeira compra. Agora a média não tem jeito, né? Aí a média é brabo. A média tem que fazer. A média você vai ter que fazer. Você sabe lá. Faça isso e seja feliz. Corra pro abraço. E se acertar, paga um chopp pro prof. Depois que eu tirei meu siso, já tem 10 dias que eu não tomo um chopinho. Tá brabo. Então vamos lá. Primeira foi 100 ao custo unitário de 10. Que dá 1 milhão. Vamos fazer a média agora. Primeira compra, 100 mil ao custo unitário de 10. 1 milhão, beleza? Depois, comprou quanto? 30 mil unidades por 11,30. Que vai dar 339. Aí você vai fazer lá aquilo que eu falei, ó. Você vai somar aqui isso aqui com esse aqui. Vai achar lá 1.339.000 dividido por 130 mil. Você vai achar 10,30 de custo unitário. Né? Aí o que aconteceu? Foram vendidas 40 mil. Em 15/1 vendeu 40 mil. Aí você vai colocar lá 40 mil a 10,30. R$ 412.000. Beleza. Depois, comprou mais 20 mil a 9,75. Então vamos lá. Comprou 20 mil a 9,75. Que dá 195 mil.
né? Mas você tinha que ver qual que era o saldo aqui antes. Quando você vendeu essas 40 mil, você ficou com 130 menos 40, que dá 90 mil, a 10,30. 90 mil a 10,30 dá 927 mil. Não é mesmo? Beleza. Então aí agora você vai fazer o seguinte, vai pegar esse aqui para achar a nova média. Vai somar isso aqui com isso aqui. Deixa eu fazer umas linhas aqui para não confundir. Questão demorada, né, galera? Mas é uma questão boa para aprender. Então, você vai fazer isso aqui. Somar o 195 com 927 e vai achar 1.122.000 e 110 mil unidades. Isso aqui vai dar um custo de 10,20. E por último, você vendeu, portanto, 60 mil unidades. A 10,20. Que dá 612. Sobra um saldo de 50. A 10,20. Que dá 510. Portanto, o seu CMV pela média vai ser isso aqui, ó. 612 mil mais 412 mil, que dá 1.024.000. Agora é só fazer a diferença. R$ 1.024.000 menos 1 milhão R$ 24.000, gabarito D. Na hora da prova, você ia demorar mais para fazer a média. O PEPS você ia, como você já assistiu a aula, você já sabe que agora dá para fazer de uma maneira rápida, você ia fazer o PEPS da maneira mais rápida possível. A média não tem muito o que fazer, né? Você vai ter que trabalhar um pouco mais os números. Mas, com o tempo, isso aí fica um pouco mais rápido, beleza? Lembrando que aqui na tabela de saída, você não usa o preço de venda, né? Aqui na tabela saída, você usa o custo, tá bom?